Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 14 de maio de 2022, teremos 10 palpites, sabadão recheado, bem cheio de jogos, onde teremos dicas lá na Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França e fechando no nosso Brasileirão. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like e vamos ajudar o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos primeiros jogos do dia porque tem muita coisa boa. Primeiro jogo, Empoli e Salernitana, jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem o Empoli ali em 14º com 37 pontos, sem grandes ambições, nem com rebaixamento, nem com acesso, e o Salernitana ali em 17º com 30 pontos, ainda brigando contra a zona do rebaixamento, até porque é o primeiro time fora dessa zona incômoda. E para esse jogo, tendo uma equipe que joga por jogar para cumprir tabela contra uma que precisa muito da vitória e tendo a perspectiva que o campeonato italiano é um campeonato de muitos gols, a nossa perspectiva também vai nesse foco. Até porque também o Empoli, nos últimos 5 jogos em 4 partidas, mais precisamente as últimas 4, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já a equipe do Salernitana, nos últimos 5 jogos em 4 partidas, a equipe também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos, também tivemos a presença do ambas marcam no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A cotação está na casa de 1,55 e a gente está falando de um Empoli que não tem o que fazer na competição, que vem de 2 derrotas seguidas, vem de uma boa vitória sobre o Napoli antes dessas 2 derrotas e sempre marcando e sofrendo gols nessas partidas. Já a Salernitana vem de uma excelente recuperação, são 5 jogos sem derrotas, 3 vitórias, 2 empates, e desses últimos jogos, 4 deles a equipe sempre marcou gols e sempre fez gols. Ou seja, é aquele negócio, é jogo de vida ou morte para a Salernitana, precisa muito pontuar, precisa muito vencer, e para o Empoli é aquele jogo para cumprir tabela. Então, pela perspectiva que tem toda em volta desse jogo, eu acredito que deve ser um jogo aberto, que a Salernitana vai sair para o jogo e o Empoli, por não ter grandes objetivos, pode deixar o seu golzinho. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo lá na Itália. Passando agora para Dortmund e Hertha Berlim, jogo válido pela Bundesliga, último jogo de Haaland pela equipe alemã, onde a gente tem o Dortmund em segundo lugar com 66 pontos, já classificado para Champions sem grandes ambições, e o Hertha Berlim brigando contra a zona do rebaixamento com 33 pontos. Apenas o empate já garante a equipe na próxima Bundesliga da próxima temporada. Mas para esse jogo eu acredito que a necessidade do Haaland mostrar um último bom serviço dentro de casa deve fazer que seja um jogo para gols, um jogo muito, mas muito movimentado, até porque a gente está falando do Dortmund. E nos últimos 5 jogos dessa equipe, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. É uma equipe que faz muitos gols e toma muitos gols. Já a equipe do Hertha, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e também tomou gols. Já nos últimos 3 confrontos, nos últimos 5 confrontos, na verdade, entre essas equipes, em 3 partidas também tivemos ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam também. A cotação está na casa de 1,50 e a gente está falando de um jogo festivo pro lado do Dortmund, que vem marcando e sofrendo gols nos últimos 5 duelos e sempre jogos muito movimentados no placar, contra um Hertha que vem de uma derrota para o mais dentro de casa, precisa ao menos do empate para se garantir na próxima primeira divisão da próxima temporada. Então é um jogo que vale muito para a equipe visitante, mas que é muito mais festivo para a equipe do Dortmund. Então isso pode fazer com que o Hertha saia para o jogo para se expor, para tentar buscar o gol e pontuar, e o Dortmund por sua vez joga por jogar, pela festividade, para o Haaland marcar gol, caso sofra também não tem problema. Então isso favorece muito o mercado de ambas e até também o mercado over. Muita atenção nesse jogo, porque é um jogo que tem uma tendência muito grande de gols. Mas nosso palpite vai ser ambas marcam, cotação na casa de 1,50. Passando agora para mais um jogo na Bundesliga, Union Berlin e Bochum,
onde a gente tem aqui o Union Berlin em sexto, hoje indo para a Liga Europa com 54 pontos, mas ainda com chance de Champions, ou até de ficar na Conference League. E o Bochum 11º com 42 pontos, sem grandes ambições, nem com rebaixamento, nem com competições europeias. Mas para esse jogo eu acredito que também deve ter uma tendência de gols, até porque o Union Berlin nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Bochum, nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo, numa liga super movimentada no mercado de gols, não tem como não ser outro, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67 e a gente está falando de um Union Berlin que pela segunda temporada consecutiva vem ali chegando em competição europeia. Na temporada passada classificou para a Conference League, e estamos falando de um Bochum que vem da segunda divisão e fez uma boa Bundesliga. Tá ali no meio de tabela com 36 gols marcados e 49 sofridos, e pega o Union Berlin que joga dentro de casa, vem de uma excelente vitória sobre o Freiburg por 4-1 fora de casa, e pega a equipe do Bochum que vem jogando por jogar e vem de 2 boas vitórias, uma delas sobre o Dortmund jogando no Signal Iduna Park, onde virou para 4-3, ou seja, o jogo promete também muitos gols, até porque o Bochum tá muito organizado, não tem grandes ambições, e o Union Berlin precisa vencer para garantir sua Liga Europa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Verona e Torino, outro jogo da Série A italiana, onde a gente tem o Verona em nono com 52 pontos e o Torino ali em décimo com 47 pontos. Equipes que fazem campanhas bem semelhantes, o Verona tem uma ligeira chance ali de chegar a alguma competição internacional, muito difícil, mas eu acredito que deve ser apenas um jogo para cumprir tabela por ambos os lados. E tendo em vista essa perspectiva, com que faz com que as equipes joguem mais soltas e por ser um campeonato de muitos gols, não tem outra alternativa. Lembrando também que o Verona nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols. Já a equipe do Torino, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe também marcou gols e sofreu gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 confrontos, também tivemos ambas marcam no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo também vai ser no ambas marcam. A cotação está na casa de 1,68, uma odd muito boa para um campeonato italiano, um campeonato de muitos gols e de duas equipes que não têm grandes ambições na competição. Tão bem próximas, tem campanhas parecidas, o Verona tem 62 gols marcados e 55 sofridos, ou seja, marca e toma muitos gols. A equipe do Torino já marcou 45 e tomou 38, também com uma média de gols marcados e sofridos muito alta, o que faz com que essa predominância do ambas marcam seja muito prevalente nesse jogo. Até também o over 2.5, mas pelos últimos jogos, tanto de Verona, que vem sempre marcando e sofrendo gols, e também do Torino, eu acredito que deve ser a perspectiva para esse jogo. Então, ambas marcam, cotação na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Espanhol e Valência, jogo na La Liga, penúltima rodada lá na Espanha, onde a gente tem o Valência em décimo com 44 pontos, sem grandes ambições, jogando para cumprir tabela, e o Espanhol em 13º com 40 pontos, também jogando para cumprir tabela. Por isso, pela perspectiva de cumprimento de tabela e por jogarem mais soltos, eu acredito que o mercado de gol deve ser uma prevalência, mesmo sendo um torneio muito truncado, mas que nesse momento não vale tanto para acesso, para rebaixamento. Lembrando também que o Espanhol nos últimos 5 jogos, em 4 jogos a equipe teve 2 gols, ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Valência nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53 e eu vejo com bons olhos até mais gols para essa partida, porque a gente está falando do 10º e 13º colocados. Penúltima rodada da competição, não tem o que essas equipes mais fazer, é apenas jogar para cumprir tabela, e isso pode favorecer o mercado de gols, porque jogam mais soltas, mais livres, vão mais ao ataque, não tem aquela preocupação tanto ali na defesa. Claro que todo mundo quer ganhar, mas a perspectiva de gols aumenta mesmo num campeonato que não tem essa perspectiva toda. Lembrando também que o Espanhol vem de 5 jogos sem vitória, são 4 derrotas e um empate, o Valência vem na mesma situação, então são
equipes que precisam ali vencer apenas por vencer. Estão jogando por jogar, mas ainda assim a vitória é muito importante, até porque todo mundo quer ganhar. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Espanhol e Valência. Passando agora para Toronto e Orlando, jogo válido lá na MLS Estados Unidos, onde a gente tem pela Conferência Leste o Orlando em quarto lugar com 17 pontos e na mesma conferência o Toronto em 12º com 11 pontos. Competição também extremamente over, de muitos, mas muitos gols, e para esse jogo acredito não deve ser diferente, até porque o Toronto nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols na mesma partida. Já a equipe do Orlando nos últimos 5 jogos, em 4 duelos, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos a presença do ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,70, uma odd muito, mas muito boa para um mercado que tem uma tendência muito grande de gols. Lembrando também que o Orlando vem muito bem nessa temporada, tá ali já na faixa de playoffs com 17 pontos. O Toronto, por sua vez, já não vem tão bem, mas caso vença já consegue encostar ali na faixa de playoffs, e vem de 4 derrotas seguidas, onde 2 delas marcou gols e sofreu gols, mas mostra que a equipe vem oscilando, vem frágil, vem perdendo, e vai pegar a equipe do Orlando, que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, vem marcando gols, vem sofrendo gols, e isso deve ser a tônica desse jogo, até porque o Toronto joga dentro de casa, não vem de uma boa sequência, precisa vencer, mas o Orlando sempre deixa um golzinho, seja fora, seja dentro de casa. Então acredito que o ambas deve ter uma prevalência, mas também o mercado de gols aqui no over é muito bom ficar atento, até porque a gente está falando de um MLS. Mas ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para jogão lá na França, Saint-Étienne e Rennes, onde a gente tem o Rennes ali em 12º com 43 pontos, sem ambições por mais nada, só apenas cumprindo tabela, e o Saint-Étienne ali em 18º com 31 pontos, ali na faixa de relegation, com o vencedor ali dos playoffs da segundona francesa, ou seja, jogo muito importante para a tradicional equipe francesa do Saint-Étienne. Por isso, tendo em vista essa necessidade de vitória e por ter uma outra equipe que não tem grandes ambições, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência. Até porque também o Saint-Étienne nos últimos 5 jogos, a equipe em 4 teve ambas marcam no placar. Marcou gols e sofreu gols na mesma partida. Já o Rennes nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos a prevalência do ambas marcam em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos ambas marcam. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,72, uma cotação muito, mas muito boa para um outro campeonato que tem uma tendência de ser truncado. Mas a gente está falando de um Saint-Étienne que precisa vencer para continuar sonhando com a sua permanência direta na próxima temporada, sem precisar passar pela relegation, contra a equipe do Rennes, que já não tem mais o que fazer. Joga por jogar, tem 39 gols marcados e 40 sofridos, ou seja, mais uma tendência de uma equipe que marca e toma muitos gols, assim como o Saint-Étienne. Mas o Saint-Étienne tem uma diferença, são 40 gols marcados e 74 sofridos, ou seja, toma muitos gols. Mas pela necessidade de vitória e jogando dentro de casa, eu acredito que deve deixar um golzinho até quem sabe vencer. Vem de 3 derrotas seguidas, então a vitória é extremamente importante. Já a equipe do Rennes vem naquela oscilação normal de quem está cumprindo tabela e pode, claro, deixar o seu golzinho, até porque não tem grandes pretensões mais na temporada. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ceará e Flamengo, jogo no Brasileirão, onde a gente tem a equipe do Flamengo em 14º com 5 pontos e a equipe do Ceará primeira dentro da zona do rebaixamento com 3 pontos. Começo de temporada aqui no Campeonato Brasileiro para ambas as equipes, mas equipes que não começaram tão bem, que estão na parte de baixo da tabela e que vêm bem em outras competições, principalmente a Copa do Brasil e competições internacionais. E para esse jogo, claro, mercado de gols, até porque o Ceará nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todas essas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiáticos.
A odd está na casa de 1,56 e a gente está falando de um Flamengo que precisa vencer. Em 5 jogos são apenas 5 pontos, 4 gols marcados e 4 sofridos, contra um Ceará que também precisa vencer. É o atual primeiro time dentro da zona do rebaixamento, então um jogo muito importante para ambas as equipes. O Ceará vem muito bem ali na Sul-Americana, classificou na Copa do Brasil. O Flamengo, por sua vez, vem muito bem na Libertadores, também classificado na Copa do Brasil, mas agora precisam mostrar serviço no Campeonato Brasileiro. E tendo em vista toda essa perspectiva e a necessidade de vitória, principalmente por parte do rubro-negro, que já vem bem pressionado, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma predominância. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo lá no Castelão. Passando agora para Palmeiras e Red Bull Bragantino, outro jogo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Bragantino em 5º lugar com 9 pontos e o Palmeiras em 13º com 6 pontos. Jogão de duas boas equipes paulistas que sempre fazem bons jogos e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Até porque o Palmeiras nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Foi o que eu falei, sempre bons jogos quando Palmeiras e Bragantino se enfrentam. Por isso, nosso palpite para esse jogo também segue a tônica do jogo do Flamengo. Mais de 2.0 gols asiáticos. A cotação nesse jogo está na casa de 1,45, mas aquele jogo com 5 minutos a odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento ideal de uma entrada com a odd ligeiramente melhor. Até porque a gente está falando de duas boas equipes aqui do cenário brasileiro. O Bragantino já está melhor aqui nesse começo de Brasileirão, é o 5º colocado com 9 pontos. O Palmeiras, jogando dentro de casa, precisa vencer, porque hoje é o 13º, mas pega uma pedreira, uma equipe que faz bons jogos com o Palmeiras, uma equipe que vem fazendo bons jogos, está organizado e ainda vai dar muito trabalho nessa competição. Mas por ser duas equipes qualificadas, com bons resultados nos últimos jogos, eu acredito que o mercado de gols deve sim ter essa predominância. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali, mais ou menos, com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Palmeiras e Red Bull Bragantino. E passando para o último jogo do dia, New York City e Columbus Crew. Jogo válido pela MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o New York City, atual campeão da MLS, em 6º lugar com 14 pontos e o Columbus ali em 9º com 13 pontos. Equipes que começaram bem a competição estão separadas apenas por 1 ponto e devem manter a tônica do campeonato norte-americano, um campeonato extremamente over de muitos gols. Até porque também o New York nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Quando não acabou 0-0, sempre teve muitos gols em seus jogos. Já a equipe do Columbus nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, todas elas, tivemos 3 gols ou mais nos confrontos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo lá nos Estados Unidos. Uma cotação muito boa para duas equipes. No caso do New York, já marcou 19 gols em 9 jogos, tomou 10, enquanto o Columbus já marcou 15 e tomou 11. Ou seja, em apenas 9 e 10 jogos, as equipes já marcaram muitos gols e também sofreram muitos gols. Lembrando também que quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, a gente teve 4-1, 2-1, outro 2-1, um 3-0 e um 3-1. Ou seja, são sempre jogos muito, mas muito movimentados. É característica do campeonato norte-americano, não é nada nem de espantoso, mas esse confronto promete muito, até mais que 2 gols, mais que 3 gols, mas o nosso palpite para esse jogo vai ser sim no mais de 2.5 gols, com odd na casa de 1,76, mas eu espero um jogo muito mais movimentado para New York e Columbus. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar a gente nas redes sociais e valeu! Fiquem agora com os bilhetes prontos e até a próxima.